Você sabe que tem muita gente naquela fissura, fazendo muita pressão. Olha, o pessoal tem que ir para o culto, tem que participar da adoração. Deus nem quer a sua adoração. Essa é a nossa mensagem aqui na IBNU. Não se esqueça, inscreva-se no canal, sintonize sempre IBNU, aperte o sininho e multiplique esse conteúdo para abençoar a vida de tanta gente que precisa ouvir a palavra de Deus. É hora de aprender com a palavra divina, hora de ver aquilo que Deus nos traz para a orientação da nossa vida. E hoje a nossa reflexão, nossa mensagem vai ser muito desafiante e tem a ver com quem disse que Deus quer a sua adoração. É muito curioso, em vários ambientes religiosos de todo tipo, parece que a gente meio que inverte aquilo que faz sentido na realidade. É como se Deus estivesse numa condição assim de necessitado, de precisão, talvez estivesse um pouco até chateado, porque ele precisa tanto do nosso afago, ele necessita tanto do nosso desdobramento pessoal na direção dele, do ponto de vista litúrgico, cultico, e que se a gente não fizer, Deus vai ficar desolado. Será que é isso mesmo? Afinal de contas, a Bíblia trata desse assunto. Olha, a verdade para ser guardada na cabeça e no coração é que Deus nem quer a sua adoração. Então vamos ver o que diz o texto de Malaquias, capítulo 1, para ver o que nós encontramos lá. Diz o seguinte a Bíblia: o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar? E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam a dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, e ainda dizem que canseira e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecer e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Uau! Que texto forte é esse aqui do profeta Malaquias. E aí a gente começa a entender aqui como é que essa questão está sendo tratada. Então vamos lá. Malaquias é um profeta do século
5 a.C. É o último livro do Antigo Testamento, é o último dos profetas menores, e assim, se a gente puder falar no fechamento do Antigo Testamento, nós estamos aqui na época da redação dos livros de Crônicas e do livro de Malaquias, um pouco depois de Esdras, Neemias e Ester, um pouco depois de Ageu e Zacarias, assim, no fechamento do Antigo Testamento. Essa é uma época de domínio persa. Os persas venceram, aí os babilônios e deram maior liberdade para os judeus, e eles então voltam para Jerusalém, voltam para aí a terra de Judá e vão ali reconstruir o templo, vão reconstruir a cidade, os muros da cidade. Um pouquinho antes, aí próximo, muito próximo da época de Malaquias, é quando Neemias faz todo aquele trabalho especial de reconstrução dos muros de Jerusalém. E nesse momento, o que acontece? O pessoal de Judá não tem mais aquele desafio de nós vamos praticar idolatria, porque eles já viram que esse negócio não deu certo. Eles não recebem o mesmo tipo de repreensão e orientação dos profetas de antes do exílio. Não, agora o que está pegando é que esse pessoal está tendo uma atitude muito relaxada, ou seja, eles estão fazendo as coisas de Deus, como a gente pode dizer, meio que de qualquer jeito. Então, é claro, para a gente mostrar de maneira concreta a nossa relação de reconhecimento de quem Deus é, a gratidão por aquilo que Ele tem feito na história, como é que Ele abençoa a nossa vida no nível individual, familiar, como comunidade da fé, como povo de Deus. Então, claro que isso era celebrado de modo especial no Templo de Jerusalém, ainda que fosse um templo aí muito menos extraordinário do que ele tinha sido na época anterior. Mas como a gente viu, o texto vai mostrar para a gente que esse pessoal tinha perdido toda noção de gratidão e estava fazendo as coisas para Deus meio que de qualquer jeito. Não sei se você prestou bastante atenção na leitura do texto, mas você viu lá que, primeiro, a gente observa que o texto começa a dizer que eles não estavam nem reconhecendo a Deus como o Senhor, ou como aquele que é Pai, onde é que estava a sua gratidão, e esse problema envolvia já quem administrava o culto, a liturgia, que era o caso, por exemplo, dos sacerdotes, e o pessoal estava naquela atitude assim de oferecer para Deus algo tão terrível, tipo de prometer uma coisa e entregar outra, ou trazer animal roubado, olha que loucura, trazer animal cego, machucado, ou seja, trazendo o pior possível, como se já que Deus precisa tanto de alguma coisa, como muita gente imagina, bom, já que Deus quer que eu vá para a igreja, então eu vou. Já que precisa dar algum dinheiro, então deixa eu dar alguma coisa. Já que eu preciso dar alguma coisa para ajudar os necessitados, esse aqui eu vou jogar fora, então eu dou lá. E era mais ou menos essa realidade. E que o texto diz, a coisa chega num ponto tão absurda que você vai um pouquinho para frente, Malaquias, e Deus vai dizer que esse pessoal oferecia até animais sujos de excremento. Entende? A coisa tão assim mal feita, de qualquer jeito, e Deus diz, olha, você está me dando esse negócio, eu vou esfregar na cara de vocês. Tal era a atitude de relaxo, de desprezo e de total religiosidade, de mero formalismo sem sentido nenhum. Então vale a pena, a gente vai dar uma olhada e vou retomar alguns pontos desse texto que chamam a nossa atenção e vale a pena serem observados aqui. O que Deus vai dizer? Escuta, vocês já experimentaram tentar fazer isso com outro tipo de pessoa na experiência de vocês? Vocês, sacerdotes, estão desprezando o meu nome e ainda tem a coragem de perguntar como é que a gente está fazendo isso. Vocês ridicularizam a mesa do Senhor.
né, que já que esses sacrifícios animais eram oferecidos, isso também servia parcialmente de refeição, e vocês trazem comida impura, imunda, né, a coisa assim feita de uma maneira. E aí Deus chega e diz, escuta, tentem oferecer isso ao governador de vocês. Será que eles aceitariam um absurdo desse? Será que ele receberia? Então, o que a gente observa aqui? Quando a nossa relação com Deus é desgastada, quando a gente perde a conexão que a gente deveria ter, quando Deus de fato não traz nenhum apelo ao nosso coração e você tem uma religiosidade marcada por meramente seguir uma tradição, cumprir uma responsabilidade ou fazer uma coisa até por uma espécie de medo, vai que se eu não fizer complica a minha vida, a gente tem um culto desfigurado, uma realidade que não faz sentido. Por isso a gente vai perceber que o texto chama atenção para a gente dos chamados pecados na adoração, pecados no culto oferecido a Deus. O que envolve aqui? Vale a pena ressaltar: ingratidão, descaso, sacrifícios, ofertas, doações inaceitáveis e um tradicionalismo vazio. Olha, é impressionante. A gente que durante muito tempo tem aí trabalhado, tentando ajudar a gente, é impressionante como tem gente que chega para a gente assim, muitas vezes querendo jogar fora alguma coisa e talvez vai dar mais trabalho, quem sabe dá até multa, né, se a pessoa for, então dá para a igreja. O sujeito tem um alimento em casa que não serve mais para nada, que ninguém quer aquele negócio, então vamos dar aí para a igreja, para a missão, né, porque isso aí certamente para eles tudo bem. Ou seja, o que muita gente oferece para Deus, nem o diabo aceitaria de tão ruim que é. Então o texto bíblico começa a mostrar essa situação e começa a dizer, escuta, por que é que a ingratidão, o descaso, o tradicionalismo vazio e essa atitude de trazer o que é inaceitável, né? Veja quantas pessoas, até num ambiente, por exemplo, de adoração, de celebração, de culto, estão com a atenção em outro lugar, estão fazendo outras coisas, estão, na verdade, pensando, quer dizer, não existe qualquer prioridade na relação de Deus com a pessoa. Então por que a pessoa faz? Aliás, o texto vai mexer com isso. Quem diz que eu quero esse tipo de coisa? Por que a pessoa está fazendo? A pessoa faz simplesmente, sei lá como é que eu posso dizer, porque sim. Porque ela está querendo fazer e ponto. Então vamos olhar um pouquinho mais o que nós temos para entender o que acontece aqui em Malaquias. O que vamos ver na sequência, né? Deus repreende os sacerdotes e aí vai dizer uma coisa muito interessante que merece um destaque especial quando ele, depois de dizer que tente oferecer o que vocês trazem para Deus, para qualquer pessoa, tente oferecer para o governador. Não é interessante como gente que de alguma maneira representa poder, destaque, proeminência, riqueza, às vezes é tratado até com bajulação de maneira extraordinária e para Deus vai meio que de qualquer jeito? Então a resposta que vem da parte de Deus por meio do profeta Malaquias é algo que chama atenção. Ele diz o que? Se um de vocês fechasse as portas do templo. Chega, Deus não quer. Assim, ao menos, não iriam acender o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, não aceitarei as suas ofertas. Ou seja, tem muita gente que de fato imagina que a gente tem que manter a sistemática, tem que manter, né? Muita gente na minha vida falou, olha, vai lá, corre atrás do fulano, porque ele não está querendo, mas se a gente talvez, né, oferecer alguma coisa, faz um negócio que... Mas como assim?
A pessoa precisa ser meio convencida, enganada. É como se a gente pudesse, assim, de alguma maneira, embelezar, plastificar, deixar bonita a fé, o seu conteúdo, para ver se a pessoa fala: ah, então tá bom, eu vou dizer obrigado, Senhor, hoje. Como que? Fique à vontade. O que Deus diz? Seria bom se vocês fechassem as portas do templo. Vocês acham que eu estou precisando de alguma coisa? Quer dizer, você não caiu na realidade, você não entendeu. Será que as pessoas não entendem que quando a gente está falando de adorar a Deus, de agradecer a Deus, reconhecer, nós estamos falando do Senhor do universo, do Criador dos céus e da terra, das galáxias extraordinárias do universo que estão à nossa disposição, do todo a criação, tanto no sentido macroscópico como microscópico, toda a diversidade, o que sustenta a nossa vida, que se revelou através da história. Quer dizer, como assim? Uma poeirinha, um nada no universo vai, tipo assim, manipular o Criador dizendo: tá bom, eu aguento 1 hora de mensagem, tá? Aí o senhor fica feliz. É loucura total. Então Deus diz: chega, feche a porta do templo e vão cuidar da vida de vocês. Deus não precisa daqueles que supostamente vão sustentar o seu culto, a sua adoração. O texto é muito claro quando isso aparece aqui. Pois é, então vamos ver o que a sequência de Malaquias tem a nos ensinar. Olhando para o texto mais uma vez, a gente vai ver aqui alguns elementos que chamam a atenção de maneira particular. De repente, do nada, no verso 11, surge uma coisa que ninguém poderia imaginar e esperar, especialmente num contexto desse, dizendo que: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Algumas versões mais antigas traduzem de maneira equivocada isso no futuro, o que não é o caso, né? Pela gramática hebraica não é o que cabe adequadamente no contexto. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações. E aí Deus mais uma vez diz: olha, vocês estão reclamando, vocês estão dizendo que canseira. É interessante, né? Como muita gente executa atividades religiosas meio que carregando um fardo e critica o fato deles seguirem a tradição e só para manter a formalidade, trazendo até animal roubado, animal aleijado, doente, oferecendo uma coisa e trazendo outra. De repente se discutindo uma realidade extraordinária aqui, é que esse pessoal não sabe quantas pessoas e qual é a dimensão de tudo aquilo que envolve a verdadeira adoração que Deus merece. E aí nós temos esse destaque especial no verso aí 10 e 11, que apresenta para a gente uma surpresa: grande é o meu nome entre as nações. Como assim? Os estudiosos da Bíblia até debatem esse texto. Alguns dizem: olha, provavelmente ele está falando de grupos de judeus que existiam em outros lugares, né? Depois dessa diáspora, ficaram grupos lá na região da Mesopotâmia, tinha outros espalhados em outras regiões, no Egito, e esse pessoal também estava cultuando a Deus, dizendo: olha, não é só a turma que está ali no templo em Jerusalém, os sacerdotes que são o monopólio da adoração. Deus tem gente em outras partes. Mas é interessante que pode muito bem ser, já que os judeus tinham vivido um bom tempo lá na Babilônia, os judeus tinham passado um bom contato com os persas, que nesse momento já outras pessoas de outros povos tinham começado a conhecer o Deus único. Interessante que quando a gente lê, por exemplo, Isaías 56, verso 7, que é um versículo tão importante que vai inclusive aparecer na citação de Jesus no Novo Testamento, que diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, Beit Tefilá Lekol Amim, diz ali o texto original. Então você imagina só que coisa é essa?
Deus está dizendo assim: se vocês são ingratos, se vocês têm uma espiritualidade vazia, se vocês não sabem o que é adoração, se vocês cantam por cantar, se vocês vão por isso, vocês dão para desencargo de consciência, não, porque Deus não quer, nem quer a sua adoração e muito menos precisa dela. Impressionante o caminho que o texto vai nos apresentar. E aí a gente agora começa a perguntar, falei, mas espera aí, quer dizer que tem uma meia dúzia de pessoas aí, talvez de judeus e alguns aí indivíduos das outras nações que estavam talvez adorando a Deus com sinceridade, é isso? E então Deus estava tranquilo com isso e estava tudo bem. Meu querido amigo, minha querida amiga, a gente não faz ideia do tamanho da fila para adorar Deus com sinceridade. A gente não faz ideia. Eu tenho visto no mundo comunidades, localidades, países, cidades, denominações, igrejas que parece que eles acham realmente que Deus é meio refém do pensamento limitado deles. Eles não fazem nem ideia do que acontece na vastidão do mundo, com milhares de nações, de tudo quanto é cultura, o que está acontecendo, o que o Espírito de Deus está fazendo nesses ambientes. E enquanto eles ficam naquela, olha, se der certo, se não chover hoje, se não tiver muito calor, se não tiver passando nada muito legal na TV ou em alguma plataforma especial de algo que eu preciso ver, nenhum jogo importante, aí quem sabe eu apareço lá para pelo menos dizer amém e dar uma ajudinha lá para o pessoal. Que loucura é essa? E é interessante o que é que a Bíblia vai nos mostrar. Deus tem adoração garantida. Ele nem quer aquilo que você pode querer oferecer de qualquer jeito. E o que a gente vê? Dá uma olhada. Quando a gente abre a Bíblia em Neemias 9:6, olha o que o texto diz. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo o que neles há. A terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe, tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. E o Salmo 96, verso 11 e 12, vai dizer: regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar, e tudo que nele existe, regozijem-se os campos e tudo que neles há, cantem de alegria todas as árvores da floresta. Uau! O Senhor da criação. Olha que coisa interessante. Os seres inanimados, que nem consciência têm, estão na fila da adoração. Imagine só o Deus Criador dos céus e da terra com os milhares, milhões de seres diferentes e toda a diversidade da própria natureza diante de nós. Imagina que ele realmente precisa daquele indivíduo que se acha a última bolacha do pacote, que acha que está fazendo um favor muito grande para ajudar a comunidade A, B ou C, ou ir lá, né, a brilhantar o ambiente com a sua presença, como se isso fosse fazer grande diferença para Deus. Deus dissesse: que pena que o sujeito hoje está com o horário cheio, ele não pode participar. Deus tem toda a criação o adorando, as árvores, as aves do céu, as feras, tudo está na adoração. Então veja só que coisa impressionante. Mas tem mais. A gente vai ver que não só os seres inanimados estão fazendo isso. Quem poderia imaginar que, atenção, está sentado, se não senta para ouvir, pagãos dos povos que a gente nem imaginaria, inclusive acostumados à idolatria. Se muita gente que conhecia a palavra divina foi atrás dos ídolos falsos e vazios, não é que muitas pessoas das nações estavam começando a adorar a Deus do jeito que ele merecia? Olha só o que a gente lê. Uma história curiosa, interessante, que merece a nossa atenção, está em 2 Reis capítulo 5, verso 17. Quando o general arameu Sírio
que inclusive guerreou contra Israel e venceu suas batalhas, depois de encontrar o profeta de Deus e ser curado, ele vai dizer o seguinte: e disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. É impressionante, o profeta Jonas, fugindo de Deus, imagina, um homem profeta, conhece a palavra, ele é totalmente ensinado, deveria entender, e quando ele está fugindo, ele entra num navio cheio de pagãos e idólatras, e o que Deus faz? Deus é simplesmente extraordinário, usa até a rebeldia de Jonas para proclamar a sua verdade e o seu nome. Verso 15 diz, em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou ao verem isso. Os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Muito provavelmente significa que eles passaram a fazer isso. A partir desse momento, entenderam quem era o Senhor. E para continuar, impressionante, capítulo 3 vai nos mostrar que quando Jonas prega na cidade mais cruel e perversa do mundo, os ninivitas, capítulo 3, verso 5, creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Deus nem quer a adoração daquele que quer fazer a coisa de qualquer jeito. Sim, o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, Senhor dos céus e da terra, não precisa da adoração de ninguém que é mal-humorado e ingrato e quer construir um relacionamento indevido com ele. Nós vamos ver pagãos idólatras, nós vemos aqui de maneira extraordinária os seres inanimados, né? Toda a criação, toda a natureza nessa sintonia com o grande Criador e sustentador do universo. E olha que coisa interessante, não só eles, mas os próprios animais. Não são mais as árvores, o mar, as ondas, os céus, as estrelas, não, os animais. Inclusive, alguns apareceram aqui hoje. Olha que coisa interessante, tem um elefante, aqui tem uma arara, um papagaio, alguma coisa assim, e até mesmo uma coruja. Aliás, pensando na coruja, não é que a coruja mandou lembrança para todo mundo, porque ela também faz parte desse grande momento de celebração e adoração a Deus. Vamos dar uma olhada? Isaías 43 vai nos dizer algo especialmente sobre isso. O que é que nós encontramos lá? Veja só que coisa, os animais da criação. Diz o texto, os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Ou seja, o texto bíblico mostra que de uma maneira, ainda que não perceptível e até mesmo não com a consciência que a gente pudesse talvez sugerir, os animais da criação adoram ao Senhor, fazem parte desse culto extraordinário, assim, que é descrito na Bíblia. Então imagine se o Criador, de fato, dependeria de pessoas que estão pagando por rituais religiosos obrigatórios. Mas o texto bíblico vai mais adiante. E aí uma surpresa impressionante para a gente, porque até aí a gente pode dizer, ô Sayão, tudo bem, estou entendendo, eu captei assim, a ideia da mensagem, mas assim, só que é o seguinte, tem gente que está numa rota de colisão com Deus, tem gente que bate de frente, tem gente que a gente não tem nem como esperar nada dessas pessoas. A pergunta é, será? Você já imaginou uma coisa doida dessa? Que é você perder
o espaço exatamente para o pior tipo de pessoa, ou seja, na grande fila da adoração, do reconhecimento do Deus Criador, do Deus que é o Senhor do Universo, do Deus Pai, do Deus Perdoador, do Deus que nos salva em Cristo Jesus, de tudo isso, né, nós temos uma fila que está crescendo a cada hora, assim, né, para fazer parte desse grande momento de adoração, e o indivíduo fazendo pouco, dando mole, achando que ele é muito importante, e quando ele sobrar alguma coisa, ele vai lá tentar jogar as migalhas para o Senhor, né? E é interessante que, olha só, é muito louco o que a gente vai achar em Isaías capítulo 19. Preste atenção. Assim, o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria, e os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Meus queridos, isso é simplesmente, absolutamente impensável. Preste atenção, a história do Israel antigo, ela se define como o início da identidade do povo saindo da escravidão do Egito. Então a gente poderia imaginar, olha, não há nada pior do que a gente pensar em Egito. E o Egito está debaixo da mão de juízo de Deus e acabou. E se a gente pensar o que aconteceu não faz tanto tempo assim, em relação à época, você tem a Assíria. O que aconteceu na época da destruição de Samaria, destruição do Reino do Norte, a crueldade dos assírios, aquilo que tem a ver com a invasão de Senaqueribe, né, tentando destruir e cercando Jerusalém na época de Ezequias. Quer dizer, ninguém imagina que a Síria não é nem ruim. Você entende o profeta Jonas. Por que Jonas se negou a ir para Nínive? Ele falou, qualquer coisa menos Nínive. Oferecer chance de restauração para a Síria, acabou. Então os inimigos de Deus aparecem no cenário da grande visão profética de Isaías, dizendo, vai chegar o momento em que eles vão entrar na fila da adoração. Uau, o que é isso? Ou seja, Deus de fato é o Senhor do universo, Senhor dos céus e da terra, o Senhor da história, o Senhor da história da redenção. E a gente não imagina uma coisa dessas, de que Deus, no eixo da história, veria, né? Eu imagino quem ouviu isso pela primeira vez na época de Isaías, não poderia entender o que está acontecendo. E é curioso, porque isso está Isaías meio que mais para o começo do livro, capítulo 19, né? Não lá depois, quando vai falar de consolo, depois do capítulo 40, não, ali mesmo, e dizendo do poder de Deus atingindo os povos e as nações, inclusive aqueles que se colocaram como inimigos de Deus. Uma das cenas que me impressionou muito na minha vida foi quando eu visitei o Coliseu em Roma. Visitando o Coliseu em Roma, eu achei interessante, porque naquele lugar foi um ambiente de muita humilhação de cristãos condenados, né? Os relatos das atrocidades do Império Romano envolvia morte diante de gladiadores, de animais, uma série de situações assim, quando o Império Romano, né, que desde o começo, né, com Pilatos ali sendo o grande responsável direto pela condenação de Jesus, a pena romana da crucificação e a morte de Jesus, e depois do cristianismo primitivo, que era perseguido, né? E aí a gente vai ver, quando você olha o Coliseu, né? Cadê o Império Romano, cadê toda aquela grandiosidade, cadê toda aquela civilização antiga, se foi hoje onde, né, os cruéis
perpetradores de tudo aquilo ali assistiu. Hoje você vê uma cruz para ver o que aconteceu na história quando aquelas pessoas de total hostilidade diante da fé se renderam àquilo que tem a ver com o Senhor do universo, da história e da redenção. Então é impressionante a gente observar essa realidade que a gente descobre nas Escrituras Sagradas. E o que a gente tem? Mais do que isso. A gente acha que são só os seres inanimados, se a gente acha que são somente os animais, se a gente acha que está envolvido aqui as nações inimigas, se a gente, olhando para toda a realidade, os pagãos idólatras, olha a direção que o texto bíblico vai levar quando a gente abre no Salmo de número 22. O que o texto diz lá? Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino. Ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade os servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Meu querido, meu amigo, a fila está aumentando, hein? Olha só que coisa impressionante. Quer dizer, Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, nos seus propósitos, às vezes compreensíveis à primeira vista, está agindo na história e conduzindo para essa direção extraordinária. Às vezes eu fico tão preocupado com gente que tem um tom tão negativo de avaliar a realidade. Parece que algumas pessoas de fato acreditam mais na soberania do mal do que na soberania de Deus conforme revelada nas Escrituras. A gente não faz ideia como é que uma naçãozinha de nada como Israel, que tem essa expressão de fé diferenciada, que os estudiosos até gostam de chamar de manifestação da consciência transcendental. Como é que essa experiência, com seus valores, com o seu ensino, com essa realidade de uma espiritualidade única e diferenciada, começa como que a fermentar, a borbulhar e começa a influenciar o mundo à sua volta, sem que isso pudesse ter sido feito pelo poder da força humana. Isso se desdobra na sua plenitude com a vinda de Cristo Jesus, do Evangelho, da salvação. E de repente, olha que coisa impressionante, no último século, nos últimos 80 anos, a fé cristã cresceu no mundo como nunca. Ou seja, os povos estão chegando, a fila está aumentando, todo mundo chegando para a grande celebração. E algumas pessoas, talvez, vão ficar de bicão, achando que Deus precisa da sua adoração. Deus nem quer adoração feita de qualquer jeito. Deus diz com clareza em Malaquias o seguinte, olha, era melhor fechar as portas do templo. E aí a gente precisa pensar na caminhada da nossa vida. A gente precisa pensar na nossa verdadeira responsabilidade. A gente precisa entender como que um caminho de ingratidão, um caminho de seguir um tradicionalismo vazio, um caminho de simplesmente manter aparências, um caminho onde a gente nunca se envolve com a mente, com o coração, com a vida, para, de fato, veja, adorar a Deus e servir. Aliás, no hebraico, no grego, aí você tem a mesma palavra que significa tanto adorar como servir, porque não é possível cultuar só numa cerimônia, num ritual. Na verdade, a cerimônia é uma comemoração da entrega da vida, que a gente faz em comunidade, todo mundo junto, para agradecer a Deus
como uma espécie de festa comunitária que celebra o grande Senhor. Então a gente precisa pensar nisso. E pensando sobre a nossa vida, o que a gente deve dizer a respeito desse assunto? Deus nem quer que ninguém faça nada forçado. Eu fico, às vezes, pensativo e preocupado com tantas pessoas em ambientes religiosos que tentam, vamos dizer, criar situações do tipo, como é que a gente faz para convencer as pessoas a contribuírem mais? Como é que a gente faz para as pessoas participarem de mais religiões, ou mais encontros religiosos, de mais reuniões? E se eles pudessem fazer isso, quer dizer, a gente precisa mesmo de técnica de marketing, de mecanismos de tentar convencer a pessoa por um emocionalismo barato. Precisamos, de alguma maneira, forçar a resistência consciente da pessoa para manipular as emoções da pessoa para ela ser levada a um caminho religioso desejável. Fechem as portas do templo. Deus não está nem aí para a sua indiferença. Sabe por quê? Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Gadol Shemi Bagoim. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E olha, eu perco a conta de pessoas que, do nada, ouvindo uma transmissão de rádio, achando um folheto, encontrando um Novo Testamento jogado, ouvindo um testemunho aqui lá nos Cafundó, no fim do mundo, num ambiente totalmente não promissor, tiveram um encontro verdadeiro com Deus e buscavam a Deus de coração. Parecido com um Cornélio, que nem conhecia Jesus, e o anjo aparece para ele e diz, olha, as tuas esmolas e as tuas orações têm subido diante de Deus. Aquele pagão romano, militar, membro do grupo opressor, acha que ele realmente tem o poder de Deus, e a sua ação está acima de tudo, e ele quer atingir a nossa vida. Então, para a gente hoje, o nosso convite para você, nessa mensagem, né, quando a gente vê essa diversidade, olha, a criação toda apareceu aqui hoje, né, dos povos, dos animais, das florestas, toda a nosso ambiente aqui está lembrando dessa gloriosa diversidade que mostra tremenda criatividade, o poder do nosso Criador, Senhor e Redentor. Então o convite para você é: adore de verdade. Como? Priorizando a sua comunidade, priorizando a igreja. Não dá para a gente, de fato, adorar e servir ao Senhor só na individualidade. Isso é muito limitado. Então, quando Deus fala dos que estavam servindo, fala que eles faziam isso dentro de um ambiente de real comunidade. Eles estavam oferecendo as suas ofertas, o seu incenso e glorificando a Deus. Então, você precisa priorizar a vida na igreja junto com os seus irmãos da fé. Se a gente quer dar o primeiro lugar para Deus, a coisa mais valiosa que existe é escutar o que Deus tem a dizer. Você sabe quando é que você despreza uma pessoa? Quando você não escuta nada que ela diz. A gente sabe muito de conflito, né? De todos os tipos. A pessoa fala um negócio, você simplesmente, como se diz, entra por aqui e sai por ali. Então, estudando a sua palavra. Ninguém leva Deus a sério sem dar atenção devida à sua palavra. Depois, contribuindo. Quanta necessidade existe no reino de Deus? Quantas pessoas podem ser abençoadas com aquilo que eu tenho de dom, de capacidade, de recurso que eu posso oferecer ao próximo? E então nós temos a responsabilidade de fazer. Se eu adoro a Deus, a diretriz bíblica é amar a Deus e ao próximo. Com certeza eu quero e devo contribuir. Essa generosidade, esse caminho, inclusive, é vital para a minha saúde, até como ser humano. E vivendo uma vida justa. Claro, porque o sujeito está ligado à fé e ele começa a ter uma conduta totalmente
em ruptura com a fé, de maneira injusta, desonesta, explorando, enganando os outros na sua intenção, prejudicando o próximo, sendo imoral, prejudicando a sua própria vida, é claro que isso não tem nada a ver, né? E isso, os profetas falavam muito disso no tempo de Israel, gente que estava lá fazendo o cerimonial externo, mas cuja vida tinha perdido a conexão com a verdadeira adoração. E claro, e não só isso, mas servindo na prática com os seus dons, aquilo que Deus deu a condição de você fazer. Ninguém é igual a você nesse universo. Ninguém faz as coisas de maneira peculiar como você faz. E não há nada nesse mundo, não tem ninguém fraco, pobre, doente e limitado demais que não possa oferecer alguma coisa que seja um caminho de bênção para os outros. E olha, eu vou deixar bem claro aqui, a fila só está aumentando. A quantidade de gente que já está nessa sintonia, que está chegando, aquela grande celebração que você vê em Apocalipse 4 e 5, a gente está só ensaiando. A grande festa final vai chegar. E a pergunta é, você está dentro ou só você vai ficar de fora? Quando muita gente acha que está fazendo muito para Deus, porque de vez em quando ele vai ouvir uma mensagem, canta uma música uma vez por semana, e acha que está cumprindo as obrigações religiosas, imagine só quando esse indivíduo meio desconectado da realidade chegar na fila e ver aquele mundaréu de realidade humana da criação. Adore de verdade, não fique de fora. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração.